Oi, pessoal! Vamos então hoje iniciar umas aulas sobre o sistema nervoso central. Nessa nossa primeira aula, eu vou explicar para vocês como ocorre a transformação do tubo neural nas diferentes partes que compõem o sistema nervoso, a parte central, ok? Vamos lá! Uma vez desenvolvido o tubo neural, lembrando que ele se desenvolve a partir do folheto de ectoderme do embrião, passado então apenas 4 semanas, ou seja, ao final do primeiro mês gestacional, a região do tubo neural, na sua porção anterior, também chamada de vesícula cerebral, passa então por uma primeira divisão, formando 3 regiões específicas: o prosencéfalo, pró-região primeira, o mesencéfalo, a região mediana, e o robencéfalo, a região posterior. O que vai acontecer passado então 5 semanas gestacionais? Olhem só. Bem, passada agora 5 semanas gestacionais, vamos observar uma subdivisão de 2 regiões da região encefálica. Somente as regiões do prosencéfalo e do rombencéfalo que irão se dividir. A região do mesencéfalo não se altera, ok? O que vai acontecer com o prosencéfalo? O prosencéfalo dará origem às regiões de telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo corresponde à maior parte da formação da região encefálica, que é o cérebro, tá bom? Já o diencéfalo, ele terá a função de produzir, desenvolver a parte de tálamo e hipotálamo, ok? O mesencéfalo, ele vai formar as estruturas que vão controlar o movimento dos olhos, os movimentos também para a parte de reflexos auditivos, apesar de não controlar nem a audição nem a visão. Já o robencéfalo, ele vai se dividir em 2 regiões. O metencéfalo, ok? O metencéfalo, que corresponde à parte de formação do cerebelo, e a última porção, que é o mielencéfalo, ok? O mielencéfalo é o que vai formar o bulbo cerebral. Vamos então identificar o que ocorre passado agora meses. Bem, ao final de 3 meses gestacionais, o que nós temos? Vamos lá. O telencéfalo agora forma a região dos hemisférios cerebrais, ok? Ou seja, ele será responsável pela formação do cérebro, que possui as seguintes funções: memória, inteligência, visão, audição, as percepções do paladar, olfato e também da memória e fala. Ok? Vamos verificar também que os 2 hemisférios cerebrais terão funções diferenciadas, sendo que o nosso lado direito do cérebro está relacionado à parte da nossa criatividade e o lado esquerdo relacionado com as nossas habilidades. O diencéfalo, por sua vez, estará dividido agora em 3 regiões, ok? O primeiro deles que nós estamos verificando aqui é o chamado corpo pineal, também conhecido como órgão pineal. Essa estrutura é uma estrutura glandular que produz um hormônio chamado melatonina, muito importante para o controle e a regulação do nosso ciclo circadiano, ou seja, nós mantermos acordadas durante o dia e termos o sono durante a noite. Pessoas que possuem disfunção do sono têm problema geralmente com a produção deste hormônio que é a melatonina. Ok? Nós teremos também a formação do tálamo e do hipotálamo. Aqui nós temos os 2, tálamo e hipotálamo. Na região do tálamo, ele estará relacionado a toda a parte de emoção e também faz um ponto importante de ligação da região cerebral, do cérebro, ok? Com o restante do corpo. Além disso, da região talâmica, temos a região do hipotálamo. O hipotálamo, ele, além de ser uma estrutura de glândula endócrina, também participa do controle da temperatura do nosso corpo, do apetite e também ele será responsável pela formação da hipófise,
ok? E assim ele vai controlar a ação da hipófise e também produzir partes de alguns hormônios que serão secretados numa porção da hipófise, que nós já vimos, né? Que é a região de neurohipófise. Bem, o mesencéfalo. O mesencéfalo, que está localizado nesta região, a gente chama, né, como se fosse a parte de lobo óptico, ele não tem ação direta sobre a visão, mas atua no controle dos movimentos de reflexo, tanto na parte visual quanto também na parte auditiva, ok? A próxima região, que é o metencéfalo, ele será responsável pela formação do cerebelo. O cerebelo possui uma função muito importante na parte motora, relacionada com a nossa locomoção e também com a parte de equilíbrio, tá? Toda essa região aqui. Abaixo da região do cerebelo, nós temos então uma pequena regiãozinha chamada de ponte, tá? Então a ponte, ela fica localizada abaixo do cerebelo. O que ocorre na região de ponte? Ocorre o cruzamento. Bem, o que vai acontecer aqui nessa região de ponte? A ponte é um local onde ocorre o cruzamento das vias motoras, que ocupando locais diferenciados agora. Ou seja, toda a via motora que do lado do cérebro estava do lado direito, na região de controle para o nosso corpo, ele fica voltado para o lado esquerdo, ok? Então, toda a parte do nosso controle cerebral direito, ela vai comandar as funções do nosso lado esquerdo. E as do lado esquerdo comandam as funções do corpo, do restante do corpo, para o seu lado direito, ok? Bem, e por último, o mielencéfalo. O mielencéfalo formará, então, a região do bulbo, ponto que há ligação com a medula espinal, também conhecida como a medula espinhal. Só que já envolve a parte de onde vai se prolongar, né, para os nervos, para o sistema nervoso periférico. Então, na região do bulbo, o que nós temos? Essa região é muito importante, pois ela faz a parte de controle dos batimentos cardíacos, a parte de respiração relacionadas com tosse, com espirro e também a parte da digestão, controlando o processo de deglutição. Bem, espero que vocês tenham entendido uma partezinha aí, né, de identificação do que originou as diferentes partes da região do sistema nervoso central. Lembrando, o nosso foco aqui foi identificar as diferentes partes da região encefálica, ok? Nos próximos vídeos que eu estarei disponibilizando para vocês, vamos identificar então o que ocorre na medula espinhal e a parte de sistema nervoso periférico. Até a próxima aula, pessoal. Dedicação e estudem bastante, ok? Tchau, tchau!